Muito boa noite, Pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo, gravando o vídeo de número 213, segunda parte. Agora sim, falamos no primeiro vídeo, 213.1, sobre maldição, de um modo geral, e agora sobre maldição hereditária. Bem, há textos muito importantes aqui sobre esse assunto, mas quero dizer o seguinte, que o homem tem um gosto muito especial pelo ocultismo e por coisas que fogem ao alcance da razão, coisas que estão lá para cima, longe da razão humana. Espiritualismo, e assim vive o homem buscando em quem já morreu alguma coisa para mostrar esse ou aquele caminho para ele. E a Bíblia diz lá, em favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos, mas o homem tem essa inclinação. Tudo que é oculto, tudo que é misterioso, o homem tem um prazer imenso de buscar. A gente vê filas e filas de pessoas querendo entender o futuro, o amanhã, através de adivinhos, de espiritualismos, etc. Em 1 Samuel 16 e 14, Saul foi atormentado por um espírito maligno. E muito interessante porque, quando eu disse outro dia, escrevi no Face que Satanás tem um relativo acesso à caixa de pensamentos do homem, e Paulo escreveu lá na carta aos Coríntios que não ignorava os ardis dele, sem me preocupar com o contexto, porque é a expressão de Paulo que me interessa aqui, a compreensão de Paulo em relação ao mundo espiritual. E no 1 Samuel capítulo 28, Saul, sentindo-se abandonado por Deus, porque Deus não falava mais com ele nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonhos, nem por profeta. Deus não falava de maneira alguma por conta da desobediência dele. E aí ele foi consultar uma espírita, uma adivinho, lá na cidade de Endor, que trouxe para ele, entre aspas, Samuel, com quem ele queria falar. Deu realmente as características de Samuel e, quando ela deu as características, Saul se precipitou e disse, realmente é Samuel. Aí fez a pergunta que ele queria para Samuel. Samuel disse, olha, amanhã os teus filhos estarão comigo. Mas o que aconteceu no dia seguinte é que eles morreram na batalha, na guerra. E aí está, consultando uma pitonisa, gosto pelo espiritual, pelo espiritualismo, não pelo espiritual. Em Atos 16, uma jovem também com espírito de adivinhação, dava muito lucro para os seus senhores, porque aquela pessoa que responde sobre tudo da vida, o que vai acontecer, com quem e tal, isso existe muito por aí. E Paulo, incomodado, porque ela vinha dizendo, não, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo, pelo menos era uma verdade, mas Paulo compreendia, Paulo sabia o que havia por trás, repreendeu o espírito nela, ela ficou curada e os homens, seus donos, seus mentores ficaram revoltados porque perderam a possibilidade de ganhar dinheiro. Muito bem. Em Tiago 3, 6 a 11, temos um texto longo, quero considerar apenas um pouco desse texto. Diz que a língua também é um fogo como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Imagine. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, de répteis, de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita uma fonte, uma mesma fonte, manancial de água doce e água amargosa, não é uma coisa ou é outra. Então as pessoas amaldiçoam, como rogam praga também. Mas já vimos lá atrás, em Números, caso do profeta Balaão e Balaque, que contra o povo do Senhor não vale encantamento. Quando eu digo povo do Senhor, eu vou aqui
apertar um pouco esse conceito de interpretação para estender a bênção de Deus, a benesse de Deus, não pelo fato da pessoa ser crente estar dentro de uma igreja, que ele é mais abençoado do que uma pessoa que está lá fora, que até teme ao Senhor, não conhece a sua palavra, não teve a oportunidade ainda, mas que guarda no coração. A exemplo do centurião Cornélio, a gente simplifica a conversa aqui, né? Pois bem, em João capítulo 9, 1 a 3, lembram? Toda aquela história, Jesus encontrou o cego de nascença e perguntaram para eles, se era quem tinha pecado, se era o pai ou se ele nasceu cego assim mesmo, como é que era o negócio. Jesus respondeu para eles dizendo, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus, algo que realmente deixou o rapaz cego, nasceu cego, mas que Jesus usaria aquele momento, curando aquele moço para a glória do Senhor. Então nem o pai nem o filho, não havia um elo de ligação entre um caso e outro. Hoje a gente sabe que existem doenças infectocontagiosas, que elas são muitas vezes vêm de pai para filho, falo patologia, doença, estou falando de coisas do espírito, não é? Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 e 18, São Paulo diz que as coisas velhas, quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, pois Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Tiago 3, 6 a 11, falamos lá falamos sobre a maldição, que a língua, né, amaldiçoa. E a maldição só se constitui um elo no passado, ou seja, na história de algum antecessor, com base nos filmes de terror de Hollywood, nada mais do que isso. Nos filmes de Hollywood, né, toda aquela fantasia em que o sujeito era do século 12, 13, ele ressurgiu depois mais para frente. Então, esse encadeamento, não é, de praga, de maldição, de coisas desse tipo, só mesmo nos filmes, porque de fato essas coisas não existe qualquer ligação. Primeiro, quando a gente olha o Novo Testamento, estamos falando agora exatamente considerando as cartas de Paulo, considerando a carta de João, considerando a carta de Tiago, considerando a carta de Judas, considerando o Apocalipse, considerando todo o Novo Testamento, nós não encontramos uma palavra dos apóstolos, principalmente em matéria de ensinamento, que dê essa ideia de que uma pessoa amaldiçoada, ela traz isso de herança. O pai bebia muito, o filho também bebeu, mas o que acontece eventualmente, isso a ciência explica melhor do que eu, é claro, mas eu leio muito, então eu posso falar com propriedade nas minhas investigações, que essa área da mente humana, ela é muito criativa, ela é muito sensitiva e muito sentimental também. E a gente sabe que tem pessoas que muitas vezes eles não herdaram traços, entenderam? Não herdaram traços que estão no código genético, os traços biológicos, físicos, sem problema nenhum. Eu pareço com meu pai, meu filho parece comigo, tem traços, não há problema. Do ponto de vista espiritual, não há qualquer correlação ou relação entre o que era o avô, é o filho, é o pai e tal. Eu, por exemplo, meu avô era pastor e eu, com 14 anos de idade, recebi a primeira chamada para o ministério pastoral, nem frequentava a igreja, apesar de ter sido criado praticamente dentro da igreja, mas estava fora, não é? Então, não é porque meu avô foi pastor, está no meu código genético ser pastor, ou porque foi uma bênção para ele, uma bênção para mim. Aquilo que foi uma maldição para alguém lá atrás, pode ser uma maldição para mim. Essas coisas não existem, só na boca dos enganadores por aí, para poder confundir. Mas incomoda muita gente, porque as pessoas ficam atormentadas, achando que vai destruir o casamento porque o avô separou, porque o pai separou, vai beber porque o pai bebia, vai jogar porque o pai jogava. Não, conheço muita gente que os pais
eram inveterados, bebarrões, fumantes ou jogadores, e os filhos de um caráter completamente diferente. Ninguém traz essa característica, mas muitas vezes pessoas carregadas de sentimentos, de emoções e até de fraqueza também, pode atrair certas coisas que conheceu do pai, do avô. Meu avô fazia, eu vou fazer também, meu pai fazia, eu vou fazer também. Uma questão, até diria, cultural, né? Tem uma questão cultural, para simplificar, uma questão cultural, mas que não tem uma relação com pragas, com maldições ou coisa desse tipo. O que precisa fazer é o seguinte: simplesmente tomar posição diante de Deus e rejeitar esses ataques espirituais, que são ardis satanás dos demônios que estão por aí, né? Enfim, temos que ter confiança em Deus. Portanto, não há esse elo de ligação que nós chamam aí de maldição hereditária, mas tem pastores e igrejas por aí usando esses recursos para impor o medo nas pessoas, né? Eu até, quando falo sobre isso, eu lembro bem do caso do Haiti, que durante 30 anos foi governado por Maurice Duvalier. Depois de 30 anos ele era voodooísta, né? Então impunha o terror ao povo sob o estigma de voodoo, e o povo tinha medo dessas coisas assim. Bem, ele morreu, veio lá o filho do Baby Doc, também já morreu, já foi, né? Governar o Haiti, desgraçando aquela nação com suas, obviamente com as suas, né, coisas espiritualistas, a sua falsa religiosidade, enganando, como alguns fazem hoje, até dentro dos meios evangélicos por aí, usam o evangelho para proveito próprio, usando esses recursos. Por exemplo, Malaquias 4, né? Fazei prova de mim, se os senhores não abrem a janela dos céus, que vos advenham bênçãos tais com a maior abastança, não é? Era uma palavra ao povo de Israel, porque Israel era uma nação teocrática, veio depois do período regencial, mas nem por isso deixou de ser uma nação teocrática. Simplesmente eles viraram as costas para Deus e deixaram de dar o dízimo, as suas contribuições, e houve, portanto, uma promessa muito pesada sobre eles, no tocante a essa obrigação que eles simplesmente olvidaram, não quiseram continuar fazendo aquilo que estava na palavra, que deveriam continuar fazendo. Pois bem, não é? Então, Malaquias, capítulo 4. Nós, e pessoas, eu não preciso citar Malaquias 4 para pedir, sabe, a colaboração do povo de Deus, que são sensíveis a essa contribuição, não é? E de tal maneira que nós devemos ter temor a Deus, né? Ter amor à sua obra e poder contribuir sem pavor, sem terror, sem terrorismo, é a questão, compreende? Sem pavor, sem terror, sem terrorismo. Então, dizer que eles roubavam ao Senhor, com maldição sois amaldiçoados, vós todos, porque roubais a mim, etc. e tal. Mas a maldição ou a bendição os latinos falam muito, né? Bendicione, então eu acho bacana isso, né? A maldição, maldizer ou bendizer, porque afastaram-se de Deus, aí não tinha muito o que fazer, né? Afastaram-se de Deus, e o certo é que eles acabaram pecando contra o Senhor, transgredindo, e veio, portanto, a palavra de Deus sentenciando-os, não é? Por aquilo que estavam em franca desobediência, né? Capítulo 3 de Malaquias, né? Roubará, pois, o homem a Deus? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Então sois malditos, sois amaldiçoados, ou uma palavra que não é de bênção para vocês, mas não é aquela coisa espiritual, todo mundo para o inferno, todo mundo perdido, né? Esse elo de ligação entre uma coisa e outra, não é nada disso, tá certo? Então tenha paz, tenha confiança em Deus, porque a sua vida, a minha vida, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E a Bíblia diz lá na primeira carta de João, que aquele que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca.
Isso basta para a gente compreender o amor de Deus, a sua graça infinita. Depois vamos para o terceiro vídeo, logo em seguida.